Bem-vindos, Fraters! O nosso grupo no WhatsApp funciona da seguinte forma. É um estudo direcionado exclusivamente por mim. Só eu tiro as dúvidas, só eu ensino. Não é um grupo aberto onde idiotas entram e ficam falando besteira, eu tenho que ficar corrigindo, ok? Ali nós estudamos um grimório por vez, tá? Já estudamos 3 grimórios. O interessante tem o estudo da semana, página tal a página tal. Eu faço uma live por semana para tirar as dúvidas, ok? Se você quiser entrar hoje, como estamos no 4º mês e você consegue pegar todos os estudos desde a primeira semana do nosso grupo do WhatsApp, que já estudamos 3 grimórios nesses 4 meses, você consegue pegar o estudo da primeira semana. Então, 4 meses de R$40, 160. No próximo mês é só 40. Se você entrar no 6º mês, será R$240. Depois, só 40 por mês. Simples. Bem-vindos, meus amiguinhos, ao mais novo vídeo desse canal. Você que não me conhece, que está caindo de paraquedas agora aí no meu canal, eu sou o Mago Uriel. Esse meu YouTube trata sobre assuntos de Goécia Salomônica, espiritualidade em geral, magia e cabala judaica e assuntos relacionados à magia hermética e cabala hermética, ok? Fica nesse vídeo até o final se você quer saber a realidade sobre esse tema. Qual é o tema de hoje? Um tema muito perguntado para mim desde a minha caminhada no início desse YouTube. Hoje eu resolvi fazer um vídeo dando de bandeja para vocês a resposta. Muitos que já me acompanham nos meus grupos de WhatsApp, eu já tirei essa dúvida, mas o povo em geral aí no YouTube, eu nunca respondi, nunca falei sobre isso. Hoje chegou o dia de eu falar sobre isso, ok? Você que não deixou o like aí, já deixa o like aí nesse vídeo, ajuda o engajamento do canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de magia, seus amigos que se interessam por esse assunto de magia. E também não se esqueça de olhar lá no seu sininho se está ativado, porque muitas pessoas aí me perguntando: Mago Uriel, você não faz mais vídeos? Fiz vários, agora não estou recebendo, é porque falta ativar o sininho. Beleza? Vamos já direto, vamos entrar de sola aí no assunto desse vídeo. Quero ser o mais breve possível, ok? Para não tomar muito o seu tempo e também eu não gastar meu tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Primeiramente, essa pergunta que me foi feita agora, por último, foi feita por um amigo meu aí, um assinante do meu grupo de WhatsApp para assinantes, um discípulo meu, chamado Carlos Luiz. Tenho a honra de tê-lo como meu discípulo. Na Goécia e na alta magia, ele é meu discípulo. Mas quem sabe um dia eu serei discípulo dele. Porque a magia é assim, a espiritualidade é assim. Ninguém é dono de toda a verdade. Todos têm a aprender algo com alguém, ok? Vamos nos desprender desse ego maldito que toma o mundo da magia, de sempre aparece um que quer saber tudo, é o dono da verdade, só ele sabe, ele é o mais fodão, ele é o melhor mago de todos, e etc. Isso não existe. O que existe é que todos podem aprender com todos, ok? Então eu quero agradecer aí ao meu amigo Carlos Luiz, que é meu discípulo na alta magia. Quem sabe um dia eu serei discípulo dele, porque eu tenho a honra de tê-lo como discípulo. Nada mais, nada menos que um grão-mestre, grau 33 da maçonaria. Então, ele me fez essa pergunta essa semana e eu pensei, eu vou fazer um vídeo no meu canal, porque sempre me fazem essa pergunta e eu respondo em off, em privado, né? Em mentoria, em grupos meus do WhatsApp, etc. Qual é a pergunta? Mago Uriel, existe essa citação mesmo, essa retórica que todos nós, quando nascemos, temos um daimon que nos acompanha desde o dia do nosso nascimento? Você quer saber a resposta? Fica nesse vídeo até o final. Se não deu like ainda, gafanhoto, dê um like, compartilha e ativa o sininho, beleza? Aí fica até o final que você vai saber a resposta. Mas vamos lá, vamos direto de sola nesse assunto aí, nessa resposta. A resposta é a seguinte: quando nós nascemos,
criou-se não é uma falácia, criou-se uma tese que todos nós temos um anjo que nos acompanha desde o nosso nascimento, que seria um dos 72 anjos cabalísticos, tá? Até inclusive, eu nasci no dia 27 de novembro, tá? Eu abro aqui minha idade, meu nome completo, não tenho medo de ganhar demanda nem nada, porque a minha proteção é fodástica, ok? O meu anjo de nascimento é Leraiá, é um anjo cabalístico, Leraiá. Esse anjo cabalístico diz a tese que é o anjo que me acompanha desde o meu nascimento. Ok, podemos provar que é ele, sim ou não? Não, não sabemos se é ele. É uma tese que tiraram dos 72 anjos da Cabala. 72 dividido por 365 dias por ano dá 5,0 alguma coisa. Ou seja, cada 5 dias do ano, esse anjo rege o nascimento de 5 dias do ano, né? E outros anjos também regem 5 dias do ano. E cada anjo desses 72 anjos cabalísticos tem a sua sombra. Digamos que o anjo é a luz e um daimon é a sombra. Então teriam 72 daimons também que nos acompanham. Agora, será que isso é verdade? Será que isso realmente é verdade? Eu vou falar assim, ó, como isso é uma tese, não tem como provar. Vamos ser justos. Não tem como provar essa tese de que nós temos 72 anjos cabalísticos. Um deles nos guarda pela vida inteira. Sabemos que temos o nosso sagrado anjo guardião, nosso SAG. É um anjo que nos acompanha. Isso sim. Agora não sabemos se é dos 72. Ninguém pode provar. Ah, Magoriel, tá falando besteira, porque eu li um livro lá que o autor disse isso e daquilo. Cara, não me interessa. O que ele falou não me interessa. Sabe por quê? Porque o papel aceita qualquer coisa. A não ser que um dia esse anjo desça na minha frente, fale comigo. Não precisa se materializar como as pessoas fazem essa historinha de Hollywood. Ele pode aparecer em holograma mesmo, em espírito, em imagem. Eu boto a mão nele e eu atravesso ele. Não tem problema, não existe a materialização. Existiu poucas vezes, em milênios, algum ser espiritual se materializar. Mas não pense que você é a última Coca-Cola do deserto para toda hora ficar se materializando Daimon, se materializando Exu, se materializando anjo e etc. Tá? Calma aí. Isso é historinha de esquizofrênico aí, mentiroso da internet, quer ganhar like. Então, assim, a não ser que esse anjo apareça para mim, me prove que ele é mesmo Leraiá, por exemplo, me dê uma prova, eu vou acreditar nisso. Ok, mas vamos dizer por tese que seja Leraiá. Pela tese, quem criou isso, o Leraiá é um dos 72 anjos cabalísticos. Okay? Então precisa ter a sombra. 72 daimons. Por isso foi criado os 72 daimons. Já foi uma clifa do anjo, por exemplo. Que o anjo representa uma sefira e o daimon representa uma clifote. Porque a clifote está situada na árvore da morte. E o anjo cabalístico, o anjo celeste, está situado na árvore da vida, nas sefiras. Ok. Qual é o daimon que contrapõe Leraiá? Pela tese, pela teoria, é Furfur. Beleza. Agora vamos para a prática. Eu quero que vocês entendam a ideia que eu quero passar nesse vídeo para vocês. Quero tirar da minha cabeça aqui o que eu sei e passar de forma lúdica e correta e mais fácil para vocês compreenderem. Eu que sou professor, eu sei fazer isso. Furfur, então, é meu daimon que me acompanha desde o nascimento. Isso que diz a teoria. Ok, eu já pratico essa há mais de uma década. Quantas vezes eu evoquei Furfur? Para vocês saberem, nenhuma. Ele é meu daimon no nascimento? Não é. Ele não é o meu daimon. Isso é uma tese. Porque eu pratico, eu não falo coisas só de teoria. Não estou descartando a teoria. Teoria eu sempre falo que é muito importante. Teoria e prática. Mas vamos pôr em prática se essa teoria se materializa na prática. Eu nunca evoquei Furfur.
Nunca tive afinidade com Furfur. Nunca tive nem vontade de evocá-lo. Porém, é um baita do Daimon, tá? Regido pelo planeta Marte, né? Pelo que eu me lembro, é planeta Marte. Me corrija se estiver errado aí nos comentários, mas se eu não me engano, Furfur é regido pelo seu planeta é Marte. Ele é um Daimon de guerra, ele é um Daimon de ataque, ok? Porém, o seu elemento é fogo. O elemento do Furfur é fogo. Os reis, a maioria são fogo, né? O elemento fogo. E Furfur, ele não é rei, ele é um duque, mas ele também, o planeta que rege ele é o Sol. Vamos corrigir aqui, aí deu um bug na minha mente, então eu vou cortar o vídeo. O planeta que rege Furfur é Marte, só que o elemento dele é fogo, ok? Beleza, me corrigindo aqui ao vivo, não tem corte aqui, tudo ao vivo. Primeira vez que eu deixo um erro aqui no vídeo assim, mas não é um erro de eu não saber, é que eu pensei e falei outra coisa, tá? Então assim, por que Furfur, até ele se afiniza comigo, não tem problema, porque eu nasci no dia 27 de novembro, o meu signo solar é Sagitário, elemento fogo. Me daria bem com Furfur, mas nem por isso eu nunca tive um chamado para me aproximar de Furfur. Quando eu comecei a Goécia, no meu primeiro ritual, eu sempre contei em off aí nos meus grupos que na minha cabeça estava certo, meu primeiro ritual vai ser com Buni. Buni, e fiquei lá fazendo meus materiais e confeccionando meus materiais, consagrando, e era Buni e pronto. Só que chegou na última semana, o Orobás começou a vir para mim, e sonho, começou a aparecer tudo de Orobás, e Orobás se aproximou de mim. E aí foi onde eu me aproximei de Orobás. Não foi quando ele virou meu tutor, ele demorou tempo ainda, mas meu primeiro Daimon que eu evoquei foi Orobás. E desde ali ele foi o que me pegou na mão e me desceu na escuridão, né? Desceu na árvore da morte, porque antes eu fazia só magia com anjos, né? Já contei essa história aí para muitas pessoas em lives. Primeiro você vai para a árvore da vida, você toma posse, você tem relacionamento com as Sefiras, com as Sefirot, e depois que você já está pronto, você já está moldado, aí você desce na árvore da morte, você não se corrompe. Já ensinei isso no meu vídeo ali da árvore da vida e árvore da morte, tá? Então, assim, quando eu evoquei Orobás, incrível que ele se aproximou de mim por afinidade. Vamos ver que elemento é Orobás. Orobás é um príncipe, seu planeta regente é Júpiter e seu elemento é água. O contrário do fogo, gafanhoto. Agora, justamente o contrário, um Daimon que jamais você que é regido no zodíaco, o seu signo solar, pelo elemento fogo, jamais você pensaria em evocar um Daimon com o elemento água. Por quê? Porque a água frustra o fogo, certo? Como o ar frustra a terra e a terra frustra o ar, porque o ar é espiritualidade, a terra é o materialismo. Simples. Isso é alquimia. Se você lesse os livros de Papi, você saberia sobre alquimia. No meu grupo de assinantes, em breve nós vamos estar estudando sobre as obras de Papi, ok? São coisas básicas na magia. Então, assim, jamais você deve evocar. Vai ter youtubers ensinando assim, talvez, sobre o Daimon do seu nascimento. Se você é fogo, nunca evoque um Daimon de água, você vai se dar mal. Ele é o contrário do fogo, ok? Mas isso é teoria. Mas como que para mim, o melhor Daimon, meu tutor, meu professor, meu primeiro professor foi Orobás, elemento água. Agora vem algo que nunca está escrito em nenhuma teoria, você não vai achar. Só nesse canal você vai escutar isso. Porque é conhecimentos meus, com as práticas minhas com os daimons e com a espiritualidade. Por que então, Mago Uriel, que um daimon contrário do seu elemento, do seu signo, te pegou para ser o seu tutor e o seu professor? Te pegou na mão como um pai pega no filho para ensinar? Vem a resposta agora desse vídeo. Você que ficou até o final, não deixou o like ainda, deixa o like, compartilha. Não esquece de ativar o sininho, gafanhoto, por não ficar chorando que não está recebendo meus vídeos.
justamente eu tenho notado e mentorado meus discípulos, pessoas que estão fazendo Goécia, aprenderam Goécia comigo, estão praticando Goécia, já estão no nível intermediário e agora outros já estão avançados, eu venho ajudando. E o quê? O que eu tenho notado ao longo dessa caminhada magística minha? Que o primeiro daimon que te pega pela mão, quando você de fato consegue evocar um daimon e entrar nessa alta magia nobre, fantástica, é um daimon justamente ao contrário do seu signo solar. Isso quando eu escrever uma Goécia by Mago Uriel, que eu vou fazer isso na Europa, contando todas as minhas experiências, dando os meus conselhos, meus advices for everybody, né, meus conselhos para todos, eu vou dizer todos esses segredos que eu estou dizendo com doses homeopáticas nos meus vídeos. Mago Uriel, então o Daimon que sempre me acompanha quando eu nasci? Não. O Daimon está em outra dimensão totalmente completa, diferente. Ele está fazendo a função dele dada pelo Eterno e ele está lá, meu amigo. Ele só vem para a Terra se você conseguir evocar ele com alta magia. Senão ele não está. Ele cuida do plano espiritual. Okay? Ele não é o Exu que está aqui transitando, cumprindo coisas também para o Eterno, só que transitando no mundo espiritual e no mundo material. Ponto. Então, você não tem um daimon quando você nasce. Esquece isso daí. Um anjo você tem. É esse Leraiá aí mesmo? 72 anos? Não sei. Eu sei que você tem um anjo que cuida de você, que guarda de você. Seria, para mim, faz mais sentido o SAG, Sagrado Anjo Guardião, que todo mundo tem. Tá? Isso daí sim, para mim, faz sentido. Nunca fiz uma evocação magística baseada nos 72 anjos da Cabala. Eu sempre fiz evocações angelicais, cabalísticas, judaicas. É diferente. Esses 72 anjos da Cabala era vendido aí nos anos 90, que a Mônica Bonfilha, muito famosa, que publicou essa 72 anjos cabalísticos. Como evocar, o horário, o dia. Então, eu acho muito Nutella demais, tá? Essa é a minha realidade. 72 anjos cabalísticos são muito Nutella. É uma tese que não é provada e eu não vejo tanto poder magístico nessa parada aí, 72 anjos cabalísticos. Ah, mas você faz 72 daimons. Sim, 72 daimons é outra parada. É alta magia. Você tem que ter ferramentas, você tem rituais que você faz, e etc e tal. Eles pegaram os 72 daimons catalogados e disseram que é a sombra dos 72 anjos cabalísticos. Então, para mim, você que ficou até o final desse vídeo, você não tem um daimon, o daimon não tem tempo para ficar lá olhando quando você nasceu, agora você está no bercinho, quando você falou o seu primeiro papai e mamãe. Ele tem coisa mais importante para fazer, gafanhoto. Muito mais importante, muito mais importante. Então, se você quer cortar esse vídeo aí também, expandindo os seus vídeos de magia aí, dizendo que eu tô falando bobagem, pode cortar. Você não tem um daimon de nascimento. Vou repetir. Você não tem um daimon de nascimento, porque eu trabalho com os daimons. Eu já sou um daimon aqui nessa terra, porra. Eu já tenho uma simbiose com os daimons. Eu conheço eles como a palma da minha mão. Eu conheço os daimons como a mim mesmo, porque eu faço parte de uma unidade que todos somos um já. Eu já sou um daimon encarnado. Eu já me considero um daimon encarnado. Eu penso como um daimon. Os daimons, fugindo um pouco agora desse tema do vídeo agora. É verdade que os daimons não gostam dos seres humanos? Se generalizar, sim. Os daimons não gostam dos seres humanos. Mas sabe por quê? Porque 90% dos seres humanos são fúteis, são egoístas, são medíocres. São Maria vai com as outras. São um bando de manada de boi indo para o matadouro. Ou seja, por isso que os daimons não gostam dos seres humanos. Porque 99% não serve para nada, apenas para produzir poluição no planeta. Por isso que quem me conhece sabe.
Eu estou ansioso pelo grande dia lá que diz que vai vir um apocalipse, mas que venha esse apocalipse de uma vez. Mas que dê uma lapada na terra e acabe com 90% da idiotice atual. Né? Eu quero voltar a viver no meio do mato, eu quero viver no meio da espiritualidade, como era antes, como era com os xamãs, como eram com os celtas, como eram com os egípcios, e etc. É por isso que os daimons não gostam de seres humanos. Os daimons gostam de a futilidade que o mundo é hoje, pessoas se relacionando apenas pelo lado material ou pela beleza exterior. Os daimons não gostam disso. Os daimons enxergam o ser humano pela sua alma e pelo seu espírito. Ok? Então os daimons têm muito mais coisas interessantes para fazer do que ficar cuidando de alguém quando nasce. E uma dica para terminar esse vídeo agora, que vai dar 20 minutos de vídeo, estou olhando ali o tempinho ali, né? Uma dica de ouro, tá? Você quer fazer goécia? Vai fazer seu primeiro ritual? Você evoca um daimon contrário do seu signo. E se, na maioria das vezes, ele se aproxima de você, como aconteceu comigo, como aconteceu com um monte que já me relataram. E você vai ver o elemento daquele daimon é o contrário da pessoa. Agora vem a cereja do bolo que ficou até o final, que você vai aprender. 99% não vê esse vídeo até o final. Ou seja, não dê pérola aos porcos, por isso que eu deixo pro final. Por que o daimon é o contrário do seu signo? Olha a sabedoria salomônica aqui para vocês. Eu sou uma pessoa de elemento fogo. Eu sou voltado para a guerra, eu sou voltado para a luta. Esse é meu espírito. O meu espírito antigo já é assim. O meu espírito é um espírito velho, milenar, guerreiro, de guerra, de pancadaria. Elemento fogo. Eu, na magia, eu como um semideus, eu preciso ter a Gevurah, eu preciso ter a Hesed. Porém, eu preciso do Tiferet para dar o equilíbrio. Tiferet é o equilíbrio. Gevurah é benevolência. Hesed é benevolência. E Gevurah é a severidade. E Tiferet é o equilíbrio das duas. Eu, com toda a minha severidade, se eu não trabalhar, não tiver comigo um verdadeiro daimon que me dê o equilíbrio desse fogo, eu seria só Gevurah. Seria descontrolado, meteria magia em todo mundo, daria crise de pelancas nas minhas lives, como alguns magos aí que vocês estão vendo que disse que era satanista, depois virou luciferianista. Não, primeiro era drag queen, fazia muito bem. Aí virou satanista, interpretou muito bem. Foi luciferiano, interpretou muito bem, enganou muitos, né? Eu não. Disse que até ele falava correto, porém para mim ele não tinha magia nenhuma e ele interpretava muito bem um personagem. Depois virou judeu, agora quer ser pastor baunilha, né? Todo mundo sabe quem é, né? Esse cara nunca trabalhou nada. Muito menos uma Tiferet. Muito menos evocou um daimon verdadeiro que fosse trabalhar nele. Porque uma pessoa tem que ter o equilíbrio. Não pode ficar dando crise de pelanca. Não pode, por qualquer coisinha de ego, ficar metendo magia em todo mundo. Você vai se acabar no fundo do abismo. Como ele se acabou. Agora eu estou falando do Vic Vanilla já, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Então, essa é a minha resposta desse vídeo que ficou até o final. Não existe daimon quando você nasce. Ponto final. E o daimon, geralmente, que vai ser o teu mestre, teu tutor, é justamente ao contrário do teu signo, porque ele vai contrabalancear. O fogo precisa da água. O magista, que é elemento terra, ele é mais materialista. Ele é mais, eu quero ver para crer. Será mesmo que esse ritual deu certo? Eu não senti nada. Conheço muitas pessoas que fazem magia são elemento terra. Elas dizem que fazem o ritual e não sentem nada. Porque elas precisam encontrar um daimon agora com elemento água. Ar, desculpa. O elemento ar, que é a espiritualidade. E o magista, que é elemento fogo, o elemento água. E o magista, que é o signo dele, elemento água, ele é brando demais, ele é sentimentos, ele é muito moroso, muito fofinho, né? Benevolente,
Você precisa de um Diamond fogo para dar o equilíbrio nele, pra ele acordar. Então esse é o equilíbrio. Quando você tem os dois, você está provando o Tiferet. Agora eu estou falando um pouco de Cabala, né? Um pouco de Árvore da Vida, um pouco de Sefirot. Mas é isso aí. O vídeo ficou longo demais. Espero que a minha resposta aí tenha sido dada agora para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, porque os meus vídeos agora estão em espanhol, em alemão e em inglês. Beleza? Você que ficou até o final aí, muito obrigado. Não deu like ainda? Dê o like, não esqueça. Compartilhe o canal e não se esqueça do sininho. Beleza? Um abraço a todos vocês e que fiquem com a sabedoria de Azazel.